Vamos agora continuar falando sobre esse assunto, sobre um outro aspecto, conversando com a Mariana Calil, que é professora da Escola Superior de Guerra. Boa tarde, primeiramente. Mariana, bem-vinda ao nosso plantão de sábado. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Cássius. Boa tarde aos ouvintes. Muito bem. Professora, bom, eu já queria entender um pouco sobre a paralisia, a gente já pode chamar assim, do avanço das tropas russas a Kiev. Ontem o jornal da CNN mostrava que um dos motivos também é o armamento utilizado para o ataque desses tanques, armamentos modernos, mísseis que podem ser carregados por uma pessoa só e que estão travando o andamento das tropas. Mas, claro, já pontuamos várias vezes que tem outras questões logísticas envolvidas nisso. O que você destacaria, professora, do que pode estar impedindo o avanço ou até forçando o recuo dessas tropas? E mais, eu te pergunto se isso também é parte da estratégia russa militar, se é também um pouco deles quererem não avançar neste momento, porque podem causar uma destruição maior e tem poder para isso quando chegarem a Kiev. Bom, Tainá, muito obrigada pela pergunta. Eu tendo a entender que essa questão do avanço das tropas russas tem a ver, claro, com a resistência, com a questão logística, mas tem muito mais a ver com a vontade russa de avançar nesse momento do que com o restante. Porque avançando agora, como você mesmo pontuou, as perdas humanas vão ser altíssimas, porque a gente já está esgotando a infraestrutura crítica a ser bombardeada pelos russos. Então, nesse momento, o que vai ser bombardeado potencialmente vai ter um colateral civil muito grande. E aí a Rússia, inclusive para manter a sua reputação no ambiente internacional diante da comunidade internacional, ou o que resta dessa reputação, vai segurar um pouco. E, professora, esse avanço, então, das tropas chegando até Lviv, que seria ali um ponto estratégico de refugiados que buscam a fuga para outros países, principalmente na Polônia, é uma cidade, Lviv está sendo usado também para discussões diplomáticas. Esse avanço, esses possíveis ataques a Lviv, como o nosso correspondente Matias Brotero já trouxe, que estava soando as sirenes durante a madrugada, muitos bunkers acabaram sendo reativados. Como a senhora enxerga esse ataque a uma cidade estratégica na Ucrânia? É mais um ponto de chegada da pinça, né, que a gente chama, que o Putin está criando dentro da Ucrânia. Então, mais ao norte, o Putin está avançando, assim como ao sul, e Lviv seria uma chegada, um ponto de chegada dessa pinça, para eventualmente fechar a pinça e dominar a Ucrânia inteira. Então, é natural esse avanço até Lviv. Você classificaria, professora, neste momento, as estratégias de guerra utilizadas por Putin? Tivemos algumas mudanças de postura que podem ser apontadas aqui? É absolutamente natural que, ao longo da guerra, haja algumas mudanças pontuais na estratégia, ou sobretudo na tática, né? Mas, em geral, como eu vejo a estratégia do Putin, é como uma estratégia de guerra híbrida, ou seja, uma estratégia que junta guerra convencional, com guerra cibernética, com guerra da informação e com guerra irregular. E aí, nesse sentido, ele busca usar o peso do Ocidente e da Ucrânia contra o Ocidente e a Ucrânia. Então, se ele considera, o Putin considera, a Rússia considera a Ucrânia um país falido, um Estado falido desde 2014, com o emprego de civis na guerra e com o abastecimento de forças paramilitares de armas por meio do Ocidente, o Putin está simplesmente garantindo que o Estado ucraniano seja de fato um Estado falido, porque as Forças Armadas e o governo central dificilmente têm controle sobre essas forças paramilitares e esses bandos, né, esses grupos de civis que estão aí em terreno. Professora, a gente está diante, então, de uma guerra armada. Também temos a guerra de narrativas, de um lado Vladimir Putin, do outro Zelensky, cada um trazendo, né, sua visão sobre essa invasão russa à Ucrânia. E também temos aí, podemos dizer, até uma guerra de ego, porque para avançar essas negociações, ter uma rodada de negociação para um possível cessar-fogo, alguém precisa ceder. E parece que nenhum dos lados quer ceder. Seria muito importante essas próximas conversas, essas próximas rodadas de negociações, alguém já trazer
podemos dizer, essa possibilidade de ceder? Pelo que a gente tem visto, Vladimir Putin não quer ceder, só quer abrir o diálogo caso a demanda, a exigência de segurança dele seja atendida. Vai precisar a Ucrânia ceder ou a pressão do Ocidente precisa ser maior para que aconteça um possível cessar-fogo? Putin está usando a pressão do Ocidente contra o próprio Ocidente. Então, quanto mais o Ocidente armar a Ucrânia, mais o Putin está ganhando na mesa de negociação. Isso que me parece que o Ocidente está caindo numa armadilha. E não tem outra forma de o Ocidente interagir com essa guerra, porque não pode colocar botas no terreno, senão seria uma guerra escalonada, uma terceira guerra mundial. Então, o Ocidente não tem outra opção senão armar a Ucrânia. Teria a opção de armar as forças armadas da Ucrânia, não os cidadãos, não as forças paramilitares, mas na prática isso significaria perder a guerra mais rápido. Então o Ocidente está numa encruzilhada. É muito difícil falar sobre a mesa de negociação, porque me parece que o Putin está ganhando tempo. E quanto mais passar o tempo, mais o Ocidente vai armar essas forças paramilitares e mais frágil fica a posição de Zelensky na mesa de negociação, porque ele não pode garantir o cessar-fogo se tiverem fortalecidas as forças paramilitares dentro da Ucrânia. Agora, professora, a senhora enxerga... Eu chamei você porque você é muito jovem, tá, Mariana? Falei senhora, achei até estranho, a gente deve ter a mesma idade, mas enfim, voltando aqui ao assunto. A gente percebe, né, quando você fala de ganhar tempo e tudo... Teve agora, novamente, esse pedido do Zelensky, eu até coloquei como um pedido que aparentemente soa como desesperado para sentar com Putin segurando, né? Não querendo conversar diretamente, não querendo trazer essa imagem a público dele, cedendo a uma conversa direta com o presidente Zelensky. Agora, você vê alguma saída para o presidente Zelensky que não passe por abrir mão de tudo, ou seja, ceder completamente aos pedidos da Rússia? E qual a chance que você enxerga de, quanto mais se prolongar essa possibilidade desse encontro, quanto mais Putin tentar ganhar tempo e colocar empecilhos, impedimentos nisso, dele tentar também barganhar mais e mais e mais? Qual é o limite para isso? Na prática, o Putin já colocou na mesa o que dificulta a vida da Ucrânia, que é a desnazificação, o que ele chama de desnazificação, que é, na verdade, a perda de poder por esses grupos paramilitares, que o Zelensky não tem como garantir. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para o Zelensky garantir o fim da guerra. E aí o Putin, então, se beneficia disso, porque se ele tem como objetivo manter sob a sua esfera de influência pelo menos o sul da Ucrânia, no mínimo o sul da Ucrânia, ou o pedaço que dá acesso à Crimeia, ele vai ganhar se houver guerra, se houver a atividade desses grupos paramilitares que, sem dúvida, vão continuar em terreno mesmo que o Zelensky desista. O que eu vejo como saída para o Zelensky, na verdade, não sou só eu que vejo, a Fernanda Manhota, que colabora muito com vocês também, vê dessa forma, ela escreveu na coluna dela do UOL esses dias, sem dúvida é a possibilidade de entrar na União Europeia. Por quê? Porque a possibilidade de entrar na União Europeia não é entrar na OTAN. Tem essa questão, entrar na OTAN, a OTAN é uma aliança militar. E aí, além disso, tem a questão da entrada na União Europeia ser algo muito difícil para a Ucrânia, que não é uma democracia. Então, quando afirmam a Ucrânia está lutando pela democracia, isso, na verdade, é uma percepção equivocada. Que a Ucrânia, desde 2014, caiu nos rankings de democracia, é um país semi-livre, então não é possível dizer que ele esteja lutando pela democracia, está lutando pela sobrevivência do Estado. Mas pela democracia é um pouco exagerado falar nesse sentido. E aí, se não é uma democracia, entrar na União Europeia fica muito longe, muito distante. Mas seria uma forma de o Zelensky sair com algum ganho aí. A Rússia topando deixar que o Zelensky aplique para entrar na União Europeia, sabendo que a União Europeia dificilmente vai aceitar a Ucrânia como membro. E, professora, pensando já nos próximos passos, inclusive teremos, né, já no radar uma reunião extraordinária da OTAN com participação do presidente americano Joe Biden para discutir esses novos ataques aí das tropas russas em Lviv, também em outras regiões da Ucrânia. O que a gente pode esperar dessas reuniões? Mais sanções? Ou podemos dizer uma possível nova rodada de negociações? O que a gente pode esperar dessa reunião na OTAN envolvendo ainda mais os Estados Unidos? É possível que a gente veja mais ajuda, tanto humanitária quanto mais ajuda militar. E aí eu gostaria que fosse ajuda militar às Forças Armadas ucranianas.
não as forças paramilitares, porque, mais uma vez, ajuda militar às forças paramilitares vai resultar na fragmentação da Ucrânia, né? E na dificuldade de o Zelensky garantir que a sua palavra vai ser a final na mesa de negociação. Então, o que eu gostaria de ver seria ajuda militar às forças armadas ucranianas e ajuda humanitária, uma pressão aí talvez por mais um corredor humanitário e por entrada de ajuda humanitária pelas organizações de ajuda humanitária, como a Cruz Vermelha, por exemplo. Certo. Quais outros atores você destacaria? A gente falava mais cedo, né? Turquia, Israel, sobre a possibilidade de convencer o presidente Putin a tratar desses assuntos e atender esse pedido de Zelensky. Que outros atores são importantes e podem ajudar nesse convencimento, ao menos avançar um pouco mais da parte russa, a ceder um pouco nas negociações, hein, Mariana? Então, eu vejo com muita dificuldade a interferência ou a mediação de qualquer outro ator que não já se tenha colocado dentro da pauta. Mas os BRICS, né, o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul, são países que podem vir aí, quanto mais votarem, né, de forma isenta dentro da ONU, vão poder ter maior proximidade com o Vladimir Putin e vão poder ajudar aí a mediar um diálogo entre o Ocidente e o Vladimir Putin. Mas me parece que se o Vladimir Putin está se vendo como ganhador desse conflito, ainda que a narrativa no Ocidente seja absolutamente distinta disso, mas exatamente porque a narrativa do Ocidente é distinta disso, o Putin acredita que ele está usando o peso do Ocidente contra o Ocidente, ele está vendo um ganho. E aí, para que ele vai negociar? Para que ele vai aceitar uma mediação? Ele pode até aceitar superficialmente, mas ele vai estar ganhando tempo. Ou seja, hoje ele está numa posição confortável, pode dar as cartas, né? É isso que você está dizendo, Mariana, em outras palavras? Sem dúvida. Ele está aproveitando que a forma de o Ocidente interagir com o conflito atrapalha a Ucrânia nesse sentido, no sentido de desnazificação, né, do que ele pede de desnazificação dentro da mesa de negociação, ou seja, atrapalha a desnazificação da Ucrânia. E aí o Putin, então, ele se sente ganhador. Para que ele vai negociar? Ele se sente assim, eu não estou dizendo que necessariamente é assim, né? Existem outras variáveis, outras questões muito importantes, como o próprio apoio do Ocidente, que pode eventualmente gerar um custo muito alto para o Putin, via sanções, como a própria sobrevivência do Putin como líder da Rússia. Então, o Putin está apostando alto, mas, ao meu ver, ele está apostando alto porque ele acha que ele está ganhando. Professora, a gente vai chamar agora uma reportagem, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a senhora. Desde já agradeço já a sua participação, seus esclarecimentos e também seu ponto de vista em relação a essa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Continua com a gente na nossa programação, que a gente tem mais questionamentos e também mais troca de informação aqui no CNN Sábado.